Olá, deusas! Sejam todas bem-vindas ao segundo episódio da websérie Hits Femininos, Vida Cíclica, Arquétipos de um Corpo-Tempo, onde nós iremos adentrar e mergulhar profundamente nos saberes e mistérios do ventre feminino a partir do nosso ciclo menstrual e ovulatório. Então sejam bem-vindas, adentrem, contava com vocês, gratidão por se permitirem fazer esse caminho de retorno a si mesmas, onde eu tô aqui como um canal, né? Um portal para viabilizar esse acesso a vocês, mas quem vai fazer com que esses saberes não só que cheguem, mas que se pertençam a vocês, são vocês mesmas, né? Então, quando esse saber te acessa e te desperta desde o nosso coração, desde o coração das mulheres, desde o ventre feminino, e se enraiza com o ventre da terra, nós então estaremos espiralando a energética feminina a partir do nosso autoconhecimento, a partir do nosso caminho com a espiritualidade feminina e conseguir desenvolver isso para todo o planeta, para toda a egrégora feminina planetária, né? Então eu vou iniciar criando também o nosso espaço sagrado, a partir do Palo Santo, uma defumação, para ancorar essa energia, para criar essa egrégora, esse lugar atemporal, onde nós possamos acessar os saberes femininos, né? Onde nós possamos despertar e fazer uma reconexão com os saberes que ecoam desde dentro, né? Desde os nossos ventres, que enraizam aí com o ventre da terra. Sejam bem-vindas. É ótimo estar aqui com vocês. Se permitam também realizar esse lugar seguro de acolhimento para todos esses saberes que irão chegar a partir de agora, né? Criar esse vórtice especial, né? Criar esse caminho seguro para que os saberes ressoem diretamente com o coração de cada um. Deixar o Palo Santo aqui. Então, vamos lá. Nosso caminho dentro dos arquétipos femininos, dentro desse oráculo, tudo se inicia e se baseia a partir do nosso ciclo menstrual e ovulatório. Você já parou para pensar o que é que acontece no seu organismo durante uma menstruação até outra menstruação? Né? Então, muitas vezes a gente está aí esperando uma data, fazendo uma tabelinha de uma menstruação até outra, mas o que realmente significa toda essa ondulação, toda essa dança cíclica que compõe não só desde um lugar biológico, mas também, e que é muito importante que a gente tenha esse conhecimento desse lugar biológico com os nossos hormônios, toda essa composição hormonal que se situa dentro de um ciclo feminino, como também seres dinâmicos, biodinâmicos, integrativos que somos, e com tudo o que o ciclo menstrual oferece para as mulheres, como um oráculo, né? Tanto emocional, energético, disposição física, tudo isso é afetado através do nosso ciclo menstrual. E nós não estamos desconectadas, né? Nós pertencemos, faz parte da natureza feminina, o ciclo menstrual. Então, qual é o olhar que nós estamos dando a ele, né? Qual a importância dentro da nossa vida que nós estamos dando para um momento tão inerente, tão natural de todas as mulheres, né? Então nós podemos sim aniquilar todo esse ciclo, não sermos uma mulher cíclica e atravessar esse caminho como se nunca existiu, mas isso não soa como um apagamento de nós mesmas, né? Como se nós vetamos, né? Colocamos então aí um pano nos nossos olhos para nos cegar da nossa própria potencialidade, né? Uma vez que eu não me reconheço cíclica, porque eu não quero ter o meu ciclo menstrual, como então que eu posso me reconhecer mulher, né? Através de que lugar eu reconheço o meu instinto, que não seja através da minha própria natureza. Então, esse episódio vai contar um pouquinho mais sobre esse caminho que é o ciclo menstrual, né? Esse oráculo, como nós podemos utilizá-lo como ferramenta de autoconhecimento, né? Em todas as nossas camadas energéticas, todas as nossas camadas mais sutis, também emocionais, psíquicas,
e também como gestionar a nossa saúde, também um lugar de responsabilidade com a nossa saúde, porque se um ciclo menstrual e ovulatório faz parte da biodinâmica de um organismo cíclico, de um organismo da mulher, então significa que nós podemos, quando temos esse ciclo de forma regular, gestionar a nossa saúde. Então, quando uma mulher ela tem um ciclo menstrual e ovulatório, ela tem então compreendimento de que aquele organismo está funcionando corretamente. E muito mais do que um organismo que funciona é a gente ter esse compreendimento do que é que acontece com o nosso ciclo, com o nosso corpo-templo e poder nos apropriar de nós mesmas, né? Poder lapidar a nós mesmas, poder nos reconhecer e nos conhecer como seres sagradas, né? Então, nós iremos fazer esse caminho através dos arquétipos que compõem o ciclo feminino, que são os arquétipos da natureza, como as fases da lua, assim como as mulheres têm fases, né? Então, de uma menstruação a outra menstruação, existem aí muitas fases dentro desse nosso ciclo menstrual e ovulatório. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse segundo episódio da websérie Ritos Femininos, né? Através dessa guiança das fases da lua, através desse caminho, né, dessa dança hormonal, através da ciclicidade da natureza e através de alguns pontos mais também que eu vou trazendo para vocês. Então vamos iniciar. Seja bem-vinda, Dani, seja bem-vinda, Dri. Que bom ter vocês aqui. Então vamos iniciar esse caminho a partir de um lugar onde seria o dia 1, certo? Então a menstruação, uma menstruação regular, cíclica, ela leva aí, né, de um ciclo para o outro em torno de 24 a 34 dias. Isso é um ciclo regular, é um ciclo menstrual saudável. Então não precisa ser a mesma data todos os ciclos, porque os ciclos eles são essa dança, né? Eles não são lineares, então cada ciclo pode vir com uma contagem diferente, né? Então pode ser que tu menstrue daqui 24 dias, no próximo ciclo daqui 26 dias, e tá tudo bem, porque compõe essa dança hormonal. O que também a gente precisa prestar atenção são as mulheres que têm ciclos irregulares. Então, as mulheres que não sabem quando vai vir essa menstruação, porque ela realmente está desalinhada, são as mulheres que geralmente deixam de olhar para o seu ciclo menstrual porque ele está desregulado. E é justamente o contrário. Então, quanto mais a gente se apropria, quanto mais a gente compreende por que aquele ciclo está demorando 2 meses para chegar, o que é que eu venho segurado, né, dentro de mim mesma, que eu não estou conseguindo liberar em forma desse sangue menstrual, né, conseguir descamar o endométrio para que o sangue consiga escorrer, né. Então, justamente as mulheres que têm um ciclo irregular que deveriam também se apropriar desse momento, né, porque quando nós não temos um ciclo menstrual e ovulatório acontecendo de forma regular, é porque nós temos um indicativo na nossa saúde, né, que tem alguma coisa acontecendo. O que é esse ciclo menstrual e ovulatório? Dentro de uma ciência, dentro da biologia, é essa composição hormonal, é essa ondulação hormonal que as mulheres têm mensalmente. E os hormônios, eles interagem com as nossas emoções, interagem com a forma que a gente lida com o outro, que a gente lida com nós mesmas, né? Então é importante, só que somos seres integrativos, né? Então somos muito mais do que uma composição biológica. Então o ciclo menstrual, ele é um oráculo guia na alma feminina, na psique feminina. É isso que nós vamos adentrar hoje. Então iniciando do dia 1, então dia 1 é quando escorre o seu sangue. Então, a partir desse dia, você já consegue lá no seu diarinho vermelho, na sua mandala lunar, no seu diagrama lunar, conseguir mapear e fazer esse encontro de conexão consigo mesma, né? Então, dia 1 é o dia que escorre o sangue, né? Então, o sangue menstrual, né, esse momento em que nós estamos nessa faceta lunar da lua nova, então a gente vai linkando, tá? Então, assim como a mulher que tem essa dança hormonal cíclica, porque de uma menstruação a gente tem todo um ciclo e nós retornamos à menstruação, a lua também tem essa disposição. Então, desde uma lua nova, então menstruação, dia 1, lua nova, primeiro dia da lua também. Então, ela faz todo esse movimento cíclico e retorna para novamente fazer um novo ciclo.
Então, a menstruação, nós utilizamos o arquétipo da lua nova, que representa esse lugar de um final do ciclo anterior e de um começo do novo ciclo. Então, a menstruação é o momento em que nós estamos, como mulheres, com o véu da espiritualidade muito mais sutil, né? Então, nós estamos ali entrando em contato com um lugar de renascimento. Nós estamos deixando para trás o ciclo antigo, estamos nos reconectando para um novo ciclo. E antigamente, na cultura matrifocal, matriarcal, nós éramos reverenciadas por esse poder. Os homens faziam ritos para a lua para poderem receber a sua lua de sangue. Então, os homens eles reverenciavam as mulheres que estavam atravessando essa menstruação porque eles reconheciam a potencialidade de estar num lugar de trocar as cascas, de romper com o ciclo antigo e se reconectar, se colocar à disposição de um próximo ciclo. E isso era tão importante nas culturas matriarcais que as mulheres, quando estavam na sua lua, quando estavam na sua menstruação, elas entravam dentro das tendas vermelhas, e até por isso o nome da tenda matriz, aqui para inspirar mesmo esse momento matriarcal da história. Então elas entravam dentro da tenda vermelha e tudo que elas recebiam como insights ou sonhos, tudo que elas recebiam durante o seu período menstrual dentro da tenda vermelha, quando elas saíam desse lugar de repouso, de recolhimento dentro da tenda, era dito para toda a comunidade, e toda a comunidade se baseava ali a partir daqueles insights das mulheres, das matriarcas, das guardiãs, Então as mulheres elas eram as curandeiras, as médicas, as parteiras, as mulheres compunham a própria comunidade, E era a partir desse ponto da tenda vermelha em que as mulheres conseguiam se reconectar com o seu próprio sangue. Então é muito bonito que a gente possa também se reconectar com o nosso sangue menstrual desde uma perspectiva onde a nossa potencialidade cíclica desse momento da menstruação, ela é em lugares sutis, ela é energética, ela é psíquica, ela vai até o nosso inconsciente, Ela consegue alcançar esse véu dos mundos, Ela consegue alcançar outras dimensões, ela consegue alcançar desde o mais amplo do universo, Então os nossos saberes vêm das estrelas, eles residem nos mesmos céus, assim como também desde a raiz mais profunda do solo mais úmido, mais escuro da Terra, Então, é bem lindo a gente poder ter esse religar com a nossa menstruação. Só que quando a gente tem um estado psíquico tão alto, tão poderoso, com os nossos insights, com toda essa amplitude no mundo espiritual e energético, o nosso corpo material, o nosso corpo físico, ele necessita de um descanso. Então, na menstruação, nós precisamos estar mais acolhidas, mais resguardadas na nossa própria tenda vermelha, no nosso próprio espaço sagrado de recolhimento. E atualmente, dentro de todas as tarefas da mulher contemporânea, muitas vezes ela não tem como, dentro das suas tarefas, realizar esse momento de entrega para o seu momento. Ela precisa realmente enfrentar o mundo. Mas você pode sim se cuidar e se nutrir nos espaços que você tem para você mesma, um chá que acolha os seus insights, um chá de artemísia, um chá antiespasmódico para acalmar essa ondulação cíclica, porque o que acontece na menstruação? O útero está ali se retorcendo, que pode ser como uma dança, pode ser uma contração que não precisa ser dolorosa. E muitas vezes quando a gente se desconecta desse lugar, essa contração ela vem rígida, Nós não olhamos para o nosso ciclo menstrual, então chega na nossa lua, o nosso útero precisa se contrair, porque o endométrio, que são as paredinhas do nosso útero, a gente vai falar sobre isso durante todo o percurso desse episódio, onde nós estamos adentrando o ciclo menstrual. Então, o que acontece nesse momento da menstruação, o endométrio, que são as paredinhas do útero, que estão lá bem gordinhas, que se preparou aí para um gestar durante um mês completo, praticamente,
ele entende que não houve uma fecundação, então começa a descamar essa paredinha. Então a nossa lua, a menstruação, é o endométrio. Não é um sangue como outro sangue que compõe o nosso organismo, mas foi um sangue que foi preparado para receber um bebê. Então tem muitos nutrientes, né? Tem muita potencialidade nesse sangue menstrual. Tanto que tem um movimento do Plante Sua Lua, que tem voltado com tudo nessa geração, que é muito incrível, como há 6, 7 anos atrás, quando eu comecei a me reconectar com o meu ciclo menstrual, né, querer compreender, e eu até digo que veio de um anarquismo espiritual, porque eu queria ser livre, e o meu ser livre era entender, era ter o meu autoconhecimento. Então, quando eu comecei a atravessar esse caminho, não era comum esse movimento do Plante Sua Lua. Eu fiz um evento do Plante Sua Lua em 2018, alguma coisa muito antiga, e ninguém nem sabia o que era. Então é muito lindo como devolver, agradecer para a Terra, devolver para esse lugar sagrado, né? Retornar a sua matriz à luz, ao centro da Terra, que vai também fazer essa transformação, né? Que a própria Terra, tudo que quando a gente pode cavar um buraco, né, criar essa energética, igual nós fizemos para iniciar o nosso ciclo, né, compor esses saberes femininos, criar uma energética para canalizar realmente o que você sente, e pode ser todos os padrões. Você pode falar das coisas negativas para a Terra, né? Você pode falar, tira todos esses padrões negativos nesse momento, porque é uma limpeza. O sangue menstrual, ele está renovando, né, o nosso organismo todo. Então, quando a gente devolve ele para a Terra e faz o nosso propósito, coloca a nossa intenção, olha, não quero mais esses padrões, essas crenças limitantes, transforma, transmuta. E é o que a Terra faz. É o que a Terra faz com todas as coisas, né? Menos o plástico. Importante. Mas a Terra, ela consegue transformar, tudo vira adubo na Terra, tudo gera um florescimento através da Terra. E quando a gente coloca o nosso sangue menstrual ali também, ele floresce. Claro que vai depender ali do que a gente tem se alimentado durante o nosso ciclo, né? De como a gente está compondo esse lugar, mas é muito lindo essa conexão com algo que é inerente e único da vivência da mulher, né? Então, quando nós honramos o nosso sangue menstrual, nós honramos a nossa potencialidade como mulheres, né? Nós honramos o habitar a Terra como mulheres. E assim a gente se empodera da nossa verdade, né? Da nossa natureza instintiva, da mulher selvagem, que é aquela que não tem esses padrões, não tem esses quadradinhos, né? Que a gente precisa se encaixar a todo tempo. É uma mulher autêntica de si mesma. Então esse momento com a menstruação é onde se inicia, né? Então é onde a gente consegue compreender esse ciclo de vida, morte e vida, compreender a potencialidade da mulher de estar em um lugar psíquico de altíssima frequência e também precisar se resguardar de forma física, né? Então, nesse mesmo momento que a gente está completamente com uma frequência aberta, somos como flores mesmo, né? Então, na menstruação, nós estamos abertas. O nosso colo do útero, ele se abre. Então, como que a gente faz para conseguir ver o colo do útero? Primeiro, higieniza bem a mão. A gente pode fazer de duas formas. Com um espectro. Na aula do próximo episódio, no terceiro episódio, a gente vai falar mais sobre essa parte biológica de percepção de fertilidade. Daí eu vou trazer tudo para vocês direitinho. Mas a gente pode ver o colo do útero com os dedos também. Então a gente sente, né, com os dedos bem higienizados, a gente pode colocar e a gente vai sentir que o canal vaginal, ele chega num finalzinho, ele chega em um momento onde está o cérvix, que é o colo do útero. E durante o nosso ciclo ele muda, né? Então durante a menstruação, ele fica mais macio. Então quando você tocar lá, ele vai ter um aspecto de boca assim, ó, vai ser bem molinho. E ele fica com o buraquinho dele um pouquinho mais aberto. Só que isso é para uma saída, né? Uma saída do sangue. Então é um momento onde o nosso corpo se preparou para fazer essa limpeza, que é tanto física quanto pode também ser energética, emocional, onde a gente pode realmente se empoderar desse momento para limpar, para renascer, porque esse é o poder da menstruação. E aí a gente vai
tecendo junto com os arquétipos da própria natureza. Então, a lua nova também representa um novo ciclo, né? Na lua nova é o momento mais propício para a gente plantar, porque a seiva das plantas está nas raízes. A seiva das plantas está ali conectada também com o mais profundo da terra. Então, é o momento mesmo da gente, é um momento semente. Então, nós estamos também iniciando, então, todos os arquétipos que a gente pode colocar na menstruação. Lua nova, e eu digo colocar assim, como um lugar de compreensão do nosso ciclo menstrual, para além da biologia, mas também contando com ela, mas um lugar de religar, né, o ciclo menstrual como religar, um contato de renascimento. Legal. Bom, então a gente pode fazer essa conexão de arquétipos. Então, o que são os arquétipos? Arquétipo é tudo aquilo que a gente se reconhece, consegue espelhar para a gente ter um compreendimento. Então, quando a gente espelha o nosso ciclo menstrual, né, essa primeira fase do ciclo menstrual, a própria menstruação, nós podemos reconhecer com a lua nova, a lua escura, né, esse momento de recolhimento para começar, então, impulsionar um novo ciclo. Nós podemos também contar com a semente, que é quando a gente está lá bem retraidinha, bem dentro de nós mesmos. O animal de poder da menstruação é a serpente, porque o movimento da serpente, ela também fala muito desse lugar de retrair, né? Então a serpente, ela primeiro se retrai, para então conseguir tirar a casca, né? Para então trocar as suas cascas, a sua pele e iniciar um novo ciclo. E a serpente, ela também consegue penetrar o mais profundo da terra. Então o arquétipo da menstruação é a serpente, e nós falamos com o arquétipo dentro das mulheres ali, com a anciã. Então a anciã é aquela lá que é sábia, que contém a sabedoria, que está num lugar da psique que já está muito conectado com a sabedoria feminina, né? Com o rio abaixo do rio. Então com a fonte, o manancial, com a fonte da sabedoria feminina de verdade, né? Então esses são os arquétipos da lua nova e da menstruação. Então nós seguimos esse caminho, né? Então nós nos conectamos com a sabedoria, nós nos conectamos com esse lugar de recolhimento de nós mesmos para a compreensão, né? Nós deixamos no ciclo anterior tudo aquilo que não queremos caminhar nesse ciclo, mas também potencializamos e fertilizamos o nosso solo para o ciclo que vem seguindo. Então nós seguimos caminhando, a lua segue transitando, né? A lua também muito cíclica, segue cada dia mais contendo mais brilho, e nós começamos então também esse vicejar, esse sair de dentro da nossa casca, romper as nossas cascas, até no mundo hormonal. Então nós aqui na menstruação é um momento que a nossa imunidade fica mais baixa mesmo, que os nossos hormônios eles são poucos, né? Então, a partir desse momento da menstruação, por isso tanto o autocuidado, né? Nós precisamos desse acolhimento de nós mesmas primeiramente, né? E quando a gente honra o nosso lugar no mundo, quando a gente se conhece e se cuida, é essa frequência também que a gente vai acabar emanando para o planeta. Então, a partir da menstruação, um hormônio começa a subir, que aí é a progesterona, o estrogênio. O estrogênio, gente. O estrogênio. Então, o estrogênio começa a subir. São esses dois hormônios que compõem o ciclo menstrual no útero. E como o útero ele tem essa conexão com o cérebro, lá no cérebro é feito o hormônio LH, que é o hormônio folículo estimulante. Então, olha só como é importante a nossa vida cíclica, né? Então, desde o movimento do nosso útero, ele se conecta com o nosso cérebro. E as mulheres que escolhem aniquilar esse processo vão viver num adormecimento, né? Vão estar, sim, desconectadas de uma fonte de sabedoria. Existem vários motivos, né? A própria vivência cotidiana, né? Por exemplo, uma mulher que está numa menstruação, ela vai precisar de trabalhar, né? Então, como que a gente faz isso? Então, é bem delicado, mas se permita no seu momento, quando você tiver a oportunidade de estar consigo mesmo, de acolher as suas sombras, né? Acolher esse mundo inconsciente na sua menstruação, para poder receber os insights que irão definir o seu mês aí, né?
Então é muito importante também esse início do nosso ciclo, né, através da nossa menstruação. Então, subimos, né, então o cérebro e o útero começam a trocar informações, a gerar hormônios diferentes. Com isso, as nossas emoções vão transcendendo também, a nossa psique, tudo vai dançando junto com essa dança cósmica, né? Então lá no cérebro ele manda um clique pro útero e o útero começa então a estimular os folículos. Então agora nesse momento a gente começa a caminhar para a lua crescente, então já saindo da fase menstrual e indo para a fase pré-ovulatória, que é a fase folicular, que é quando lá nos nossos ovários, aqueles folículos que estão desde o ventre da nossa mãe, ou seja, todas as mulheres elas já nasceram com todos os seus óvulos lá dentro. E vamos pensar bem, se quando a gente era um bebê dentro da barriga da nossa mãe, a gente tinha os nossos ovários com os nossos óvulos, a nossa mãe, quando era um bebê lá na barriga da nossa avó, também já tinha a gente como uma microcélula. Mesmo que um óvulo sendo a maior célula do corpo feminino, nós éramos simplesmente uma célula. E as células, elas compõem esse lugar de uma memória, né? Então nós temos a memória celular e que ela vem sendo conectada desde o útero da nossa avó. Por isso a linhagem materna é tão importante. Quando a gente fala de ancestralidade, quando a gente fala de sagrado feminino, quando a gente fala de ciclo menstrual, né, de se reconectar com a nossa essência, a gente está falando de um lugar também de se reconectar com a história das mulheres que vieram antes da gente, né? Porque nós também carregamos essa informação genética. E o útero ele é tão poderoso que é possível também, não só o cérebro, né? Porque o cérebro e o útero, eles contêm uma formação, uma textura mais esponjosa. Então é onde se armazena a memória. E o útero, ele é tão sábio que ele consegue receber o DNA de uma outra pessoa, gerar um neném com a cara da outra pessoa. Tipo, a pessoa passa 9 meses gerando bebê e sai com a cara de outra pessoa. Porque o útero, ele é esse receptáculo realmente. Então tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós armazenamos no nosso inconsciente é muito importante. Porque vai dizer respeito do nosso modo de vida, vai dizer respeito, né, dos padrões que nós estaremos permanecendo, deixando permanecer vivos para a nossa linhagem, também, né, sem conseguir curar das linhagens passadas. Então é muito, muito, muito importante fazer esse movimento de reconexão cíclica, né? De reconexão com a nossa sabedoria instintiva, com a nossa naturalidade como mulheres, né? E bom, seguimos caminhando, agora indo para a fase da lua crescente. Então, a lua, ela tem 28 dias. Então, nossos primeiros 7 dias a gente contabiliza como menstruação, como energia da menstruação. Mesmo que a sua menstruação tenha 2, 3, 4 dias, você contabiliza esse lugar da anciã, esse lugar de recolhimento, de estar saindo do seu casulo interno até o 7º dia, né? Porque energeticamente nós estaremos aí nessa faceta da anciã. E é muito interessante porque agora a gente chega na fase da lua crescente. E o arquétipo da lua crescente é a donzela. Então é um momento onde o nosso pico hormonal ele já começa a acontecer, né? Então nós temos uma subida de estrogênio. Então é um momento que nós estamos com a energia yang mais ativa, momento que nós estamos com a energia solar mais ativa, né? Onde nós realmente saímos do nosso casulo e estamos começando a caminhar. E esse lugar de transição só pode ser compreendido a partir do seu próprio autoconhecimento, né? Porque a gente vai sair ali da sábia anciã e começar a transitar pela donzela. Mas esse lugar da donzela é um lugar muito puro, mas é um lugar de muita força, de tremenda força de vontade. É um lugar onde, tanto de forma biológica, lá, com os folículos sendo estimulados, né? Com os folículos em desenvolvimento, com o nosso hormônio
começando a interagir, começando a trazer força. Nós também, de forma psíquica, de forma energética e física, a gente começa também a criar um maior desempenho. Então, um momento, né, de uma produtividade cíclica, aí depois desses primeiros 7 dias de menstruação, quando nós entramos nessa fase folicular, onde o nosso corpo está desenvolvendo um óvulo, né? Então, significa que o que nós podemos desenvolver? Nós podemos desenvolver os nossos projetos, a gente tem força de vontade, a gente consegue manifestar as nossas coisas, força de ação. É um momento mais solar, né? A gente acaba de entrar em contato com esse lugar. A nossa sexualidade, ela é mais brincalhona, né? Porque essa donzela que está num lugar de descoberta, ela quer acessar o mundo, ela está conhecendo o mundo, ela tem essa disponibilidade. E também dentro das deusas, usando como arquétipo, tem Atena, né, Afrodite, todas essas deusas que são sexuais, mas são puras, porque elas falam desde um lugar de uma descoberta. Né? A Atena mesmo, ela é a caçadora das florestas, ela não quis se casar e ela trocou o casamento dela por um arco e flecha, porque ela queria ser a caçadora das florestas. Então é mais ou menos isso que o arquétipo da donzela vem trazendo pra gente, esse lugar de florescimento, né? Então nos arquétipos da lua crescente, onde a lua também tá fazendo essa transição de brilho, né? Tá fazendo essa descoberta, né? de ascensão. Dentro também da natureza, a gente consegue conectar com o broto, né? Onde ele já conseguiu sair da sua casca, mas está ainda criando esse lugar. Também com a primavera. Eu esqueci de falar isso lá na menstruação, mas a menstruação ela é conectada com o arquétipo do inverno, com o arquétipo, né, dessa retração realmente, desse momento de estar para dentro. Caminhando agora para donzela, lua crescente, primavera. Então quando a gente começa a florescer, né, a gente começa a ver beleza no nosso caminho, quando a gente começa a compreender o nosso caminho, né? E tudo isso dentro de um ciclo menstrual. Então eu tô ali ainda no 8º dia da menstruação, claro que sem uma regra de contagem, como nós falamos ali desde o início. Oi Milena, seja bem-vinda, bem-vinda todas, viu? Gratidão por vocês estarem aqui e se permitirem realizar esse caminho de acesso da sacralidade de vocês mesmos, né? Como vocês vão colocar isso no dia a dia de vocês, é um caminho de retorno a vocês mesmas que pertence a vocês mesmos, né? Então, bem, nossos folículos estão lá sendo desenvolvidos, nossa potencialidade florescendo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa dos arquétipos. O colo do útero. O nosso colo do útero, ele já não tá mais tão aberto como era na menstruação, ele dá uma fechadinha. E como é um período não fértil, né, ou seja, não tem nenhum folículo liberado, eles estão ainda em desenvolvimento. Então, o corpo, que é extremamente sábio, ele faz com que o colo do útero tenha uma textura de pontinha de nariz. Então, lembra que ele na menstruação ele era mais macio, como uma boca? Podem até tentar. Então, quando ele era mais maciozinho, mais abertinho para fazer essa limpeza energética e física. Agora, nessa fase folicular, ele já voltou a ser um pouquinho mais rígido, como uma pontinha de nariz, e ele não tem mais aquele buraquinho tão aberto, ele é um pouquinho mais fechado. Também higienizando as mãos a gente pode sentir para ter esse autoconhecimento, né? Então é importante que a gente se conheça, né? Porque no final das contas, quem conhece da nossa sexualidade, quem conhece do nosso prazer é sempre terceirizando, né? Não, meu companheiro sabe mais sobre o que eu gosto do que eu mesma. E então a gente não precisa ficar terceirizando esse lugar que é nosso, né? Então, se conhecer é extremamente importante, né? Para fazer esse caminho de retorno, de empoderamento dos nossos saberes. Sim, Mi, vai ficar salva. Tranquila, Flor. Gratidão. Então, isso. Nós conseguimos caminhar aí através dos arquétipos e chegamos ali na lua cheia. Então agora a lua que estava em desenvolvimento, né, que estava começando a ter esse brilho de luar, ela está no máximo. Ela está no máximo da sua potencialidade, né, o máximo do brilho de luar. Então a lua que fica ali no 100%, nós, né, como que ela segue como arquétipo dentro da mulher?
segue também nesse lugar de alta potencialidade, de alta frequência. Então, no nosso útero, o que vem acontecendo? Aquele folículo que estava em desenvolvimento, ele já está maduro, ele é liberado como um impulso, então, ele está ali nos ovários e tem as trompas para ele chegar no útero. Só que uma curiosidade e que transforma a nossa forma de vida, pelo menos, nossa, uau, pra mim foi incrível, é que os ovários e as trompas, elas não são conectadas. Então o ovário, ele precisa de um impulso energético, ele precisa de um biodinamismo, ele precisa se jogar no vazio, ele precisa ter essa força de ação para sair dos ovários e, claro, ele vai acabar sendo capturado ali pelas trompas, que estão como flores mesmo. Então as trompas ficam aqui aguardando o ovário liberar esse óvulo. Só que no óvulo, nessa memória celular que é o óvulo, essa célula não sabe que as trompas estão ali. E elas não são conectadas, não é que ela sente a trompa está como uma flor aguardando, né? Então nesse lugar onde nós estamos na lua cheia, né, entrando na ovulação da mulher, os picos hormonais acontecem aqui, então o estrogênio tem um pico hormonal e a partir da ovulação, né, depois da ovulação, nós começamos então com a progesterona. Então esse é o momento em que somos férteis, né? Essa é a nossa janela fértil. Por que nós nos medicalizamos o mês inteiro por um processo que dura 24 horas, né? Então para o óvulo ele ser liberado dos ovários, tem esse lugar de 24 horas, a gente coloca uma janela fértil. Porque o nosso corpo é muito sábio, ele cria músculo lá no cérvix, onde a pontinha, lembra que falei que a pontinha do colo do útero ficava assim, com uma texturinha de nariz? Então o corpo é sempre muito sábio, ele retorna a ter uma texturinha mais macia, mais aberta, né? E agora é um colo do útero aberto para uma entrada, né? Então agora todo o corpo se prepara para esse momento, né? Só que ele acontece muito breve, são 24 horas onde esse óvulo cria esse impulso para ser liberado. Então dentro da psique feminina nós estamos com a libido muito alta, com a disposição muito alta, nós estamos com o magnetismo muito alto, né? Tanto que antigamente as mulheres, elas saíam, né, quando não existia a influência das luzes e tudo mais, as mulheres saíam para festejar nesse momento da ovulação, né? Porque a floresta em si sai para acasalar nesse momento, né? Uma vez que é quando a floresta tá brilhante, né? Onde a lua tá no seu ápice, né? Então toda a natureza tá no seu esplendor. E a mulher também, porque a mulher vem trazendo esse arquétipo esse arquétipo da lua cheia, porque não necessariamente você precisa ovular na lua cheia. Isso é uma forma da gente conseguir se espelhar através da natureza. E aí entra mais um lugar de autoconhecimento, né? Então, se eu tô ovulando, por exemplo, na face escura da lua, se eu tô ovulando na lua nova, o que isso pode representar para mim? Então, através dos arquétipos, através dessa compreensão da lua do meu ventre com o exterior, né, da minha lua interna com a lua externa, eu consigo tecer esse lugar de desenvolvimento do meu autoconhecimento, né? Então, tudo isso aqui é um guia pra gente conseguir entender o que acontece no nosso corpo-templo, né? A gente conseguir se empoderar da nossa verdade no mundo, que é ser mulher, né? Então isso, nós chegamos ali na ovulação e é nesse momento que muitas pessoas acreditam que a nossa menstruação atrasa ou que a nossa menstruação adianta. Só que tudo o que acontece é por conta da ovulação. Então, na verdade, nós temos um ciclo ovulatório. E a menstruação, ela é uma reação desse ciclo ovulatório. Né? Só que nós estamos tão acostumadas a não entender o que acontece com o nosso corpo, e a única coisa que nós temos como base é a nossa menstruação, porque é o que realmente nós precisamos lidar, né? Porque tudo isso que eu tô falando, né, das trompas, do ovário, dos óvulos, acontece dentro de nós. Nós podemos nem sequer olhar para isso, nem sequer dar importância porque o nosso corpo vem falando, né? Porque vem acontecendo no nosso corpo. E na menstruação não. Na menstruação a gente precisa fazer alguma coisa, nem que seja
tapar com algum absorvente tóxico para o planeta, tóxico para a nossa saúde, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Então nós estamos acostumados a crer que que todo esse ciclo é um ciclo menstrual. Na verdade é um ciclo ovulatório. Então o que acontece? Esse momento de desenvolvimento do nosso óvulo, ele é intangível porque ele não tem uma regra. Então, de acordo com a nossa alimentação, com os nossos pensamentos, de acordo com a nossa energia mesmo, né? De acordo com como a gente vem vibrando na nossa verdade, esse óvulo ele pode amadurecer de uma forma muito mais lenta ou ele pode amadurecer muito rápido, né? Então, esse é o momento onde a gente só consegue descobrir lá na menstruação. Ah, minha menstruação está demorando muito para chegar. Significa que o óvulo demorou muito para se desenvolver, né? Então, e o que significa esse óvulo desenvolvido? É esse momento em que o óvulo lá no ovário ele está prontinho e ele se solta, né? Ele se entrega. E por que isso está demorando, né? Então a gente pode, através desse oráculo, né, do nosso corpo-templo, gestionar a nossa saúde emocional, energética, física. Nós podemos não mais terceirizar, né, a nossa saúde, claro que sempre que possível, fazendo esse caminho também com a medicina, que pode ser a medicina que vocês sentirem, pode ser a medicina alopática, pode ser a medicina ayurvédica, chinesa, alternativa, né? Então esse momento dentro da medicina ayurvédica, por exemplo, é o momento mais pita do nosso ciclo, é o momento que tem mais fogo, porque ele realmente tem um desenvolvimento e esse fogo de entrega. Lá na menstruação, dentro da Ayurveda, é o momento mais vata, né? Quando nós estamos mais etéricas mesmo, né? Quando a composição da nossa psique, da nossa energética como um todo, ela é composta mais por éter e mais por ar. E bom, é isso, né? É como um oráculo mesmo que a gente consegue tecer através dos arquétipos femininos. Então, quando a sua menstruação demora muito para chegar, é nesse lugar onde a gente tem que ter esse compreendimento. Por que eu estou com medo de